Nós vamos ler, irmãos, a nossa lição. Hoje é dia 6 de dezembro e a nossa lição é a lição número 10. Nós já estamos chegando ao encerramento desse trimestre. Essa é uma das últimas lições quando nós ficamos envolvidos neste tema a respeito do começo de todas as coisas. Ao que consta, no próximo trimestre nós vamos estudar o fim de todas as coisas. E a lição de hoje tem como título A Origem da Diversidade Cultural da Humanidade. Porque não há nada novo, irmãos, não há nada novo abaixo do sol e nesta terra. O texto áureo diz: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus, irmãos, Ele coloca um limite no abuso do ser humano. Um limite e também coloca um ponto final. Ontem eu estava lendo uma notícia que eu fiquei, de alguma maneira, estarrecido, estupefato, que é uma técnica de engenharia genética para modificar os genes antes da mulher se engravidar. E daí, produzir aquilo em laboratório e a mulher já ser engravidada com aqueles genes modificados. E um grupo de cientistas, porque já fizeram essa experiência com macacos, já fizeram essa experiência com mosquito, um mosquito que seria um mosquito que poderia transmitir determinadas doenças, mas ele, modificado, não transmite essas doenças. E um grupo de cientistas disse: nós não podemos fazer isso ainda com pessoas. Existem questões éticas, bioéticas, não se sabe que consequências, que mutações isso poderá ter no futuro. Só que tem uma coisa: Deus coloca limites. E é o que nós vamos estudar hoje. Deus colocando limites no atrevimento humano. Existem coisas que pertencem a Deus e que não cabe ao ser humano ingressar ou querer ingressar naquilo que pertence a Deus. A verdade prática diz: apesar da multiplicidade de línguas e dialetos decorrentes da confusão de Babel, o Evangelho de Cristo pode ser perfeitamente entendido em todos os idiomas e culturas. Nós vamos ler a leitura bíblica em classe no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9. Eu vou pedir que todos, por favor, nos coloquemos de pé. E vamos fazer essa leitura todos juntos, em voz alta. Você que está conosco pela internet, acesse a nossa lição bíblica aí no site ou no app e leia conosco Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Leia em voz alta também aí na sua casa, onde você está acompanhando e participando desta escola bíblica dominical. Leiamos. 1, 2, 3. E era toda a terra de uma mesma língua
e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, esfaçamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. Assim se deu a diversidade cultural da humanidade. Pai Santo, agradecemos pela Tua palavra, que é tão rica, Senhor, a Tua palavra que é tão perfeita e tão completa. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que nós recebamos a Tua palavra e a internalizemos, e dá-nos capacidade, Senhor, para praticá-la. Abençoa, Senhor, o pastor Marcos, ó Senhor, na ministração, Senhor, deste ensino. Ó Senhor, fala-nos poderosamente, fala-nos como uma ligação direta do céu com a terra nesta manhã, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém? Podeis, irmãos, se assentar. Queremos também saudar todos os nossos alunos da EBD online, os nossos membros online, com a doce paz do Senhor Jesus, e que possamos ter um domingo maravilhoso na presença do Senhor. E estamos diante de uma lição poderosíssima. Bem-vindo. Amém. Estamos assim muito agradecidos ao Senhor, irmãos, porque Deus nos tem dado essa oportunidade em poder estar estudando a palavra, conhecendo mais das nossas origens, tudo quando começou, e é de suma importância essas informações, porque muitas delas vêm atravessadas, e é bom quando nós paramos e começamos a detalhar e realmente buscar na palavra aquilo que realmente foi uma intervenção divina. Muito bem, irmãos. Nós estamos já na lição de número 10, e hoje o título, como disse o nosso pastor, Origem da Diversidade Cultural da Humanidade. Gostaria de ressaltar aos irmãos que, eu não sei se os irmãos observaram, que os títulos das lições que nos antecederam
São títulos que realmente mostram um Deus trabalhando, causando intervenções de forma assim, cirúrgica, visando a restauração da raça humana. Lembrando que aos irmãos que na nossa primeira lição nós vamos ver Deus criando todas as coisas, criando os céus e a terra, criando os animais, os peixes, a flora, a fauna. Depois, no sexto dia, Deus criou o homem e Deus achou tudo muito bom. Era lindo, era tudo algo assim que enchia os olhos. Deus visitava o homem na viração do dia. Porém, irmãos, depois da queda de Adão, nós vamos ver a nossa lição de número 4, que teve como título A Queda da Raça Humana. E já vamos ver na lição 5, Caim, que era do maligno. Depois, na lição 6, o impiedoso mundo de Lameque. Depois, na lição de número 7, Deus causa uma intervenção forte, trazendo o dilúvio. Deus estabelece o governo humano com Noé, visando dar a ele um respaldo, abrindo a ele algumas concessões em termos de governo. Era essa a vontade de Deus, que Noé, seus filhos, iniciasse um mundo político, um mundo que fosse governado de forma séria, estabelecesse reinos, espalhasse sobre a face da terra. Era um propósito de Deus, que os reinos fossem fortes, houvesse justiça. Esse era o plano de Deus. Porém, não foi isso que aconteceu. Já dentro da família de Noé, Noé vai causar um problema. Como disse os irmãos na lição passada, Noé se embebedou-se, ficou nu dentro de casa, e quando acordou, maldiçoou seu filho, e houve uma sentença fortíssima para o seu neto, Canaã, e assim sucessivamente. Nos percebe que a origem do mal estava impregnada e só trazendo os malefícios, problemas para a humanidade. E hoje nós vamos estudar mais um problema da linhagem de Cã, porque o seu filho Cusi teve um filho chamado Nimrod, que seria neto de Cã, bisneto de Noé. Ele não aceitou a maldição. Eu não vou ser servo de ninguém. Eu não vou servir ninguém. Eu vou ser um líder. E esse nome Nimrod significa aquele que é rebelde. Ou rebelde. Ou seja, não aceito essas palavras e vou construir cidades. E ele construiu a cidade de Babel, e depois ele avançou para a Síria e construiu mais um outro império que chamava a cidade de Nínive, a grande Nínive. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 9, 10, 11, nós vamos encontrar aí os efeitos o efeito desse homem, que é um protótipo quando Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 2, sobre o último inimigo a ser derrotado. Ele é um protótipo desse aí, é um homem do mal, um homem contra Deus, um rebelde. Deus havia dito que era para se espalhar sobre a terra. Ele disse, não, nós vamos ficar plantados aqui, entre o rio Tigre e o rio Eufrates.
Ali ele se estabelece a cidade. E ali ele vai levantar a sua torre. E nós vamos ver aqui nesta manhã que ele encontrou um lugar muito lindo, muito bonito. Entre o rio Tigre e o rio Eufrates, ali começa a civilização de Nimrod para a construção dessa grande torre, chamada Torre de Babel. Levando assim um coração, uma altivez muito grande, dizendo: aqui nós vamos ficar, aqui será a nossa referência, e não vamos ouvir a voz de Deus. E não somente não ouvir a voz de Deus, mas como pairava sobre eles o medo de um próximo dilúvio, eles resolveram construir uma torre blindada, betumada, à prova d'água, dizendo: ela será tão alta que vai tocar aos céus. E se vier um outro dilúvio, nós subiremos pela torre e vamos encontrar com Deus. É muita soberba, né? É muita altivez. É enfrentar Deus. É tentar bater de frente com Deus. É ter problema. Como disse o pastor, Deus vai estabelecer um limite. Deus vai colocar ordem nas coisas. E Deus vai causar mais uma intervenção. Lembrando que o dilúvio foi uma intervenção cirúrgica, daquela magnitude universal. Agora Deus vai fazer uma intervenção local, interrompendo uma construção de uma família soberba. Deus realmente coloca limites, viu, irmão? Deus coloca limites. Lembrando que quando, aí no capítulo 1 do livro de Jó, Deus disse a Satanás: você vai agir na vida de Jó até aqui. Até aqui. Você não pode ultrapassar esse limite. Você vai tocar nos seus bens, na sua casa, nos seus filhos, nas suas propriedades, porém, na vida dele não. Na sua saúde. Então, foi por isso que Jesus disse: irmãos, todo poder me é dado nos céus e na terra. Então nós não devemos temer a nada. Há muito crente com medo, temerosos, com o dia de amanhã, com medo das coisas. Não, irmãos, temos que ter consciência plena que nós estamos servindo um Deus poderoso. Um Deus poderoso. Faz-me lembrar de um testemunho de um homem que tentou namorar uma moça e ele foi num centro e disse: olha, eu preciso conquistar esta moça para me engracei com ela e eu preciso namorá-la. E disseram: não, isso aí é fácil. Você só põe um perfuminho, se veste bem, se posiciona. Quando ela passar em frente à sua casa, já vai estar tudo resolvido. E ele se preparou, e quando a moça passou, ele mexeu com ela, ela seguiu o seu caminho. Ele falou: não deu certo? Ele voltou no centro e disse: olha, não, vai dar certo. Mais uma vez disse: olha, nós não estamos conseguindo, porque ela tem um Deus forte. Olha aí, irmão. Ela tem um Deus forte, nós não estamos conseguindo entrar no raio e fazer o trabalho que precisa ser feito. Ele disse: mas aonde está esse Deus forte? Ele disse: está lá, nós não conseguimos. Ele disse: então, muito obrigado. Quando a moça passou, ele chamou, a moça atendeu. Ele disse: onde você vai? Ele disse: eu vou ir na igreja. Ele disse: eu posso te acompanhar? Ele disse: pois não. E foram conversando.
E ele perguntou, como é que faço para me conseguir o seu Deus? Porque ele estava com segundas intenções. Aí ela disse, olha, você vai na minha igreja, você aceita Jesus, e você passa a ter o meu Deus. Disse, é isso? Disse, é. E ele foi para a igreja, ouviu a palavra entrou no seu coração, e ele aceitou Jesus como Salvador. Ele se alegrou. Aí ele disse, sabe de uma coisa? Encontrei alguém melhor do que a moça. Encontrei alguém melhor do que a moça. E ali ele ficou, foi batizado, se casou, mas não com aquela moça. Casou-se com outra. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus forte. É um Deus poderoso. Nós não devemos temer nada. É um Deus que traça limites. É um Deus que governa. Se impõe na hora que ele precisa. Mostra a sua força. Interrompe construções sem estar presente. Ele não precisou cortar a argamassa, os tijolos. Lá de cima ele interrompeu uma construção que estava a todo vapor. Amém? Então os reinos, os governos, as nações estão no controle de Deus. Controle de Deus. Os governos, os reinos, tudo está nas mãos de Deus. Ah, mas tem um fazendo isso. Um problema. Deus está no controle. Tudo vai convergir para um reinado de 42 anos, 42 meses do anticristo. Isso está na Bíblia. Está se aproximando esse reinado. São 42 meses de governo, tentando ser um governo unificado, mas é um governo genérico, falso. O genérico não é falso. É um governo falso, mas depois virá o governo perfeito. Porque o governo real, verdadeiro, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, nós estamos dentro desse assunto de diversidade. O que é diversidade? Diversidade cultural é algo associado à dinâmica do processo aceitativo da sociedade. O termo diversidade diz respeito à variedade, à convivência de ideias, características ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto, situação ou ambiente. Amém? Então, isso é diversidade. Tá bom? Eu vou repetir. É algo associado à dinâmica do processo aceitativo da sociedade. O termo diversidade diz respeito à variedade e convivência de ideias, características ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto, situação ou ambiente. Isso é diversidade. É um pluralismo de ideias, É uma dinâmica. A diversidade ela é carregada de uma dinâmica. É um processo. E Deus traçou também uma diversidade. Vamos entender. As cores é uma diversidade. É uma diversidade. A característica biológica humana é uma diversidade. Você já viu alguém igualzinho ao outro? Mesmo gêmeos? Criado do mesmo útero, na mesma forma, no mesmo tempo, na mesma lua, se é que diz as luas, né? Mas, de repente, começa as diferenças de personalidade, de caráter. Vamos entender Esaú e Jacó. Que diferença, irmão. É uma diferença antagônica, é algo tremendo. É bíblico. Um gostava do campo e o outro gostava de ficar em casa junto com a mãe.
doméstico, caseiro. Deixa que eu lavo a louça, mãe. Deixa que eu lavo a roupa. Deixa que eu jogo a água na roupa. Se é que jogava naquela época, eu joguei muito. Colocava a roupa na grama. Alguém já fez isso? Ou só era lá em casa que fazia isso? A irmã Sandra, lá também? É. Minha mãe me diz, Marcos, pega ali também, pega a bacia de água. E eu colocava a bacia aqui. Eu não sei porquê. Depois um dia eu perguntei, minha mãe disse, não, é para coarar a roupa. É coarar para coarar a roupa. Então são diversidades, irmãos. As pessoas não gostam. Eu podia perguntar, quem gosta do verde? Ah, eu gosto do verde. Eu gosto do azul. Eu gosto do amarelo. A irmã está de amarelo. Outro gosta do branco. Assim é a diversidade, irmãos. Deus, ele criou essa diversidade, né? Na nossa mão, o nosso polegar, é impressionante que o meu celular, ele tem um sistema digital, que eu sei que muitos de vocês têm, que você passa o dedo, ele libera. Ele libera a tela. Mas se você passa o mesmo dedo do outro lado, eu já fiz esse teste, não aprova. Mas é o mesmo, só que trocou a mão, direito e esquerdo, não é o mesmo. A sua face, do nariz do lado esquerdo e direito, é diferente. É diferente. Tudo vai se mudando, né? Ninguém nesse mundo, nós estamos aqui já completando 7 bilhões de pessoas na Terra. 7 bilhões. Não tem ninguém igual a você. Ninguém. Você é uma pessoa única nesta terra. A diversidade, irmão. Como Deus pode fazer 7 bilhões de pessoas diferentes? Pensando diferente, agindo diferente, construindo reinos, famílias e sociedades, pensando diferente. A origem da diversidade linguística e cultural da humanidade está registrada no capítulo 11 do livro de Gênesis. Ali começa a mudança. Ali começa a mudança cultural, linguística. Porém, ela dá essa origem num momento assim, em que Deus desce, é uma linguagem antropomórfica. É uma linguagem que Deus, ele é uma linguagem que a Bíblia traz, está no livro, está na nossa revista, né? É uma linguagem humana, porém Deus não desceu para ver. Ele não precisa descer. Deus não desce para ver o que está acontecendo. Na posição que ele está enxergando tudo. Né? Deus desceu para ver o que estava acontecendo? Não, meu irmão. Ele sabe de tudo que está acontecendo na terra. Eu vou avisar Deus o que está acontecendo? Não, irmãos. Deus é sabedor de todas as coisas. Está registrado no versículo 5 do capítulo 11. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Essa é uma linguagem humana. Deus não precisa descer para vir aqui para ver o que estava acontecendo. Lá onde ele estava, Deus é onipresente. Deus é onisciente. E Deus é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe de todas as coisas. E Ele pode todas as coisas. Foi assim que o anjo disse para Maria? Haveria alguma coisa impossível para Deus?
Esta linguagem foi dita para Abraão quando ele começou a pensar a respeito do seu futuro. Deus disse: haveria alguma coisa impossível para que eu possa realizar, que eu não consiga realizar? Olha, irmãos, estar do lado de Deus, para mim, eu me sinto assim muito orgulhoso. Vocês não sentem assim, muito orgulhoso, seguro de você estar do lado de alguém que diz assim: olha, eu posso todas as coisas. Todas as coisas são possíveis a mim. Um Deus que... E hoje nós estamos diante de um assunto que vai tratar exatamente uma ação cirúrgica de Deus poderosíssima. Fazer uma pessoa falar em hebraico sem ter estudado. Há pessoas que passam 4, 5 anos estudando idiomas. Não é assim? De repente eu estou falando alemão. De repente eu estou falando francês. Sem ter ido. Porque a língua que foi colocada aqui foi uma língua que está aí na terra. A Bíblia diz que Abraão, quando ele deixou a sua terra natal, que língua que ele falava? O aramaico. Está no livro de... Está em Deuteronômio, né? Capítulo... Depois eu acho, entrego aos irmãos. Ele falava o aramaico. Deuteronômio capítulo 26, versículo 5. Quando ele deixou ali a sua terra natal, ele falava o aramaico. Então as línguas foram abertas, um falava aramaico. Qual é a língua que Jesus falava? Jesus falava o hebraico. Jesus também falou em aramaico. Qual a língua mais antiga da terra? Não se sabe. Moisés escreveu os 5 primeiros livros em hebraico. A língua que se falava nos dias de Jesus, e a língua era a língua muito popular, que avançou o governo, o Império Romano, foi o grego. Então as línguas se espalharam sobre a terra. E eu trago para os irmãos aqui algo interessante a respeito de línguas, que me deixou assim impressionado, irmãos, a respeito das línguas. Não sei se os irmãos sabiam dessa informação. Hoje no mundo existem 6.912 línguas catalogadas. 6.912 línguas catalogadas. E não para por aí. Estima-se que há 300 e 400 línguas ainda não catalogadas em regiões do Pacífico e da Ásia. Então esse número pode ser muito maior, a quantidade de línguas que se fala hoje no planeta. O idioma mais popular no planeta é o mandarim. Ele é falado, ele está em primeiro lugar, ele é falado por mais de 900 milhões de pessoas. Porque a China tem o mandarim como a primeira língua oficial, mas lá se fala muitas outras línguas. Em segundo lugar, é o hindi. É a língua oficial da Índia. Fala por 70% dos indianos. Em terceiro lugar, a língua mais falada no planeta é o espanhol. Em quarto lugar, vem o inglês. Às vezes as pessoas pensam que o inglês é a língua mais falada do mundo.
mas ainda está em quarto lugar. E o português? O português está em sétimo lugar, a língua mais falada no planeta. Amém? Então, realmente, irmãos, é um Deus tremendo que abre um leque e espalha idiomas sobre a terra, e espalha os homens sobre a terra. As culturas se desenvolveram em todos os continentes, e agora as pessoas começaram a procurar as pessoas que falavam a sua língua, e foram se agrupando, de forma que foram... Porque não dava para se conviver com alguém que fala um outro idioma. Então eu tinha que ir para um outro lugar e espalhar a terra. Esse foi o propósito de Deus. Vocês não querem se espalhar de uma forma, se espalha de outra. Mas os desígnios de Deus não foram interrompidos. Muito bem. Vamos para a nossa introdução, irmãos, porque senão a gente não vai abordar alguns assuntos aqui de suma importância. Um dos fatores que levaram a primeira civilização humana à depravação total foi o monolinguismo. Entre os filhos imediatos de Adão e Eva, existiam fronteiras idiomáticas, culturais e geográficas. Eis porque os exemplos de Caim e Lameque alastraram-se logo por toda a terra. Na lição de hoje, encontraremos a família noética correndo o mesmo perigo. Temendo um novo dilúvio, recusando-se a povoar a terra, puseram-se os descendentes de Noé a construir uma torre, cujo topo, segundo imaginava, tocaria os céus, a fim de impedir a degeneração da segunda civilização. O Senhor confunde-lhe a língua, levando a linhagem de Sem, Cã e Jafé a espalhar-se pelos mais longínquos continentes. Desse episódio surge a multiplicidade linguística e cultural da humanidade. Então aqui, irmãos, nessa introdução, nós temos aqui algo que nós já abordamos aos irmãos, o propósito de Deus em frear. É um Deus muito amoroso, irmãos, frear o mal, conter a forma assim alastrante do mal que permeava entre os homens. Deus viu e enxergou, se eu deixar desta forma, isto vai trazer um conforto a eles. Porque eles falam a mesma língua, eles estão juntos, eles estão com um propósito para o mal. Então eu vou espalhar, quem sabe, esses cabeças, esses líderes, de forma que ele não possa conduzir o mal. Ele vai ter dificuldade de se locomover, de se falar, então eu vou agir. Então Deus vai trazer essa mudança linguística sobre a terra, de forma que as coisas possam ser interrompidas. Trazendo, irmãos, para o Novo Testamento, nós vamos ver uma ação cirúrgica de Deus, porque para Deus não tem problema, ele consegue resolver as situações. Isto aqui é uma unidade, a união ela é muito boa, irmãos. A Bíblia fala da unidade. Jesus disse, no capítulo 17 de João, ele diz, Pai, eu quero que eles sejam um, como nós somos. A Bíblia ela fala da unidade em todos os aspectos. Que estejamos ser unidos. Salmo 133 diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União para o bem. Devemos estar unidos para o bem. Agora, essa união que estava aqui é uma união para o mal. Eu estou unido. Eu estou fechado com alguém, mas você está fechado de que jeito? Não, nós estamos com um propósito aí, mas do quê? Um propósito que leve à altivez, à soberba, um confrontamento, uma luta armada, se opor a uma liderança, um baixo-assinado.
um motim, uma greve. Eu disse aos irmãos aqui na semana retrasada que Ananias e Safira se juntaram, se uniram. Uniram para morrer. Com a diferença de 3 horas, né? Se uniram para morrer. Essa união não resolve. Essa união é desastrosa. Mas vai ficar ruim para mim. Se eu não me unir com esse propósito, eu não vou fazer parte do grupo. Eu serei excluído. As pessoas não vão olhar. Eu vou viver em confrontamento. Qual o problema? Jesus, um dia, ele que mais pregava a unidade, ele virou para os seus discípulos e disse: vocês querem acompanhar essa multidão? Eu fico só. Vocês querem acompanhar esse grupo que está querendo só comer pão e peixe? Eu fico sozinho. Mas o Espírito disse: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. É isso, irmãos. Às vezes precisamos ser firmes. Às vezes precisamos ser decisivos naquilo que temos convicções plenas que estamos no caminho certo. Remar contra a correnteza, não ceder por motivos outros que não está na palavra, não. Mas essa unidade, que eu disse aos irmãos aqui, essa mudança de línguas, trouxe problemas? Trouxe, irmão. Trouxe problemas. Trouxe problemas. Foi solução. Por exemplo, vou mandar um missionário para pregar na Índia. Põe ele no avião, chega lá na Índia, ele vai começar a pregar. Que forma? Ele não entende e também não fala. E aí? Vai precisar um tempo de adaptação, conhecer a língua, isso demanda tempo. E nós estamos correndo atrás do tempo. A dificuldade linguística hoje, para você se conversar, ainda mais com países que têm outra caligrafia, outro alfabeto. Irmãos, é impressionante a língua quando não tem o nosso mesmo caracteres, a palavra, é tudo risquinho. Como é que você vai ler? Como é que você vai conhecer esse abecedário? A dificuldade é enorme. Porém, irmãos, quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Ele confundiu as línguas, mas no dia do Pentecoste, zerou esse problema. Esse problema foi zerado. Foi zerado. Porque aqueles que estavam dentro do cenáculo, no dia do Pentecoste, tinha ali nações, tinha os prosélitos, tinha aqueles que vieram de toda parte do mundo para a festa da Páscoa. O que foi que aconteceu? A festa do Pentecoste? O que foi que aconteceu? Quem falava alemão, trazendo aqui para os nossos dias, quem falava alemão ouviu das maravilhas do Senhor na sua própria língua. Quem falava inglês ouviu também das maravilhas no seu próprio idioma. Ou seja, quando Deus quer, você fala a língua dos anjos, mas quando Deus quer, você fala português, inglês, francês, alemão, a língua que Ele quiser. Deus não tem dificuldade, irmãos. Ele confunde as línguas, mas quando Ele quer, você fala na língua que o seu irmão precisa ouvir. Eu já contei aqui aos irmãos que aqui
Não me lembro se o país foi Peru ou Bolívia, não me lembro agora. Mas foi um desses países latinos em que um líder religioso resolveu fechar a igreja e mandou um recado para o missionário que lá estava, dizendo: hoje é o último culto que o senhor realiza aqui. A próxima vez que esta igreja se abrir, nós vamos nos valer de paus, madeiras, cacetes, nós vamos entrar na igreja e vamos matar todo mundo. E o missionário, ao despedir dos irmãos naquele dia, ele disse: irmãos, na próxima, vamos dizer assim, o nosso próximo culto depois do domingo é na terça-feira, o culto é normal. Não se muda. Estamos vivendo sob ameaça, mas nós não vamos ceder às ameaças. Nós vamos continuar realizando a obra do Senhor. E neste culto, nós não vamos fazer um culto de oração. Nós vamos fechar as portas e vamos ficar aqui orando. Amém? É bem provável que alguém não foi de medo, que sempre tem, né? Mas a igreja se encheu e eles estavam com os joelhos dobrados orando quando esse líder religioso foi informado que o missionário abriu a igreja e os fiéis estavam lá orando, cultuando ao seu Deus. Eles se armaram, cada um com sua arma, e partiram para o templo. E ele encabeçou a fila e bateu na porta. Lá estava o porteiro, como se estivesse ali o irmão Urias na porta. Estava lá sentadinho, quem sabe em pé, mas ele não escutou o barulho da porta. Estava junto à porta e não ouviu. Quando bateu na porta, Deus tomou uma irmã que estava bem na frente. E ela saiu andando pelo corredor e foi lá na porta, abriu a porta e falou com aquele líder religioso em latim. Ele olhava para aquela mulher muito humilde, se vestindo muito humilde, e falava um latim polido, um latim de primeira. Ele começou a ficar assustado e começou a recuar. Ia se afastando, e ela com o dedo no rosto dele falava, só ele entendia. Os que estavam ali não estavam entendendo nada. E de forma que ele foi recuando, e conta-se que de lá ele viu uma mão enorme na frente do púlpito, e a mão vinha caminhando. Como dizendo, aqui você não entra. E ele com o seu bando recuaram e foi embora. Aquela irmã fechou a porta da igreja e voltou a orar. São momentos cirúrgicos que Deus faz, irmãos. Você pode falar da língua dos anjos, mas você pode falar da língua dos homens. Seja ela a língua que for, ou o dialeto, Deus não tem nenhuma dificuldade. Monolinguismo. Naquele tempo a humanidade ainda era monolíngue. Todos falavam uma só língua. Sobre o idioma original da humanidade há muita especulação. Alguns sugerem o hebraico, nada mais ilógico. Abraão, ao deixar a sua terra natal, falava o arameu, que nos lábios dos seus descendentes sofreria sucessivas mudanças até transformar-se na belíssima língua hebreia. O interessante é que, depois do cativeiro babilônico, os israelitas voltaram a usar o aramaico, inclusive Jesus. Uma nova apostasia. Se, por um lado, o monolinguismo facultava a rápida disseminação do conhecimento, por outro, propagava com a mesma rapidez a apostasia da nova civilização. E assim não demorou para que a revolta,
misturada ao medo, se tornasse incontrolável. Por isso, revoltaram-se os descendentes de Noé contra Deus. Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toca aos céus. Façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Se Deus não tivesse intervindo, a situação ficaria mais insustentável do que no período anterior ao dilúvio. Por que, irmãos, a construção desta torre? Eu trouxe aqui 3 motivos. Há mais motivos? Sim, pode ser que tenha. Mas por que a construção desta torre? Em primeiro lugar, esta torre, ela foi... Os homens desobedeceram o mandamento que deviam espalhar-se e encher a terra. Está registrado no livro de Gênesis 9, capítulo 1. E depois vem a se confirmar no capítulo 11 e versículo 4. Era uma ordem de Deus espalhar sobre a terra. O diabo, irmãos, ele quer trabalhar na contramão. Se Deus falou assim, ele quer dizer não, não faça. E ele quer arrumar os seus adeptos. E ele tinha um homem para isso, Nimrod. Um dos motivos que impulsionavam, pelo qual levavam a cabo a construção, é que desejavam permanecer junto ao mesmo território. Sabiam que os edifícios permanentes é uma coletividade firmemente estabelecida e produziriam um modelo comum de vida e que os ajudariam a permanecer juntos. Juntos. Então, um dos motivos, o primeiro motivo era esse: permanecer junto e também desobedecer uma ordem divina. Segundo, foram motivados pela intenção à exaltação pessoal. Façamos-nos um nome. Isto aí, irmãos, é a pessoa se voltar para si. Eu quero a glória, eu quero o poder, eu quero me exaltar. A soberba precede a ruína. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Esta torre tinha característica, também estava ali intrínseca. Façamos-nos um nome. Você não vai encontrar na Bíblia Nimrod construindo um altar. Não vai. Cidades. A grande Nínive. Babel, a Babilônia. A apostasia. O incentivo a outros deuses foi desta linhagem que nasceu, irmãos. Baal. A adoração a outros deuses. A paixão pelas coisas terrenas. É esta linhagem de Nimrod. É esta linhagem de Cã. Mas o homem sabendo que é finito, o homem sabendo que ele é finito, ele quer se eternizar. Aí ele fundou a ONG. Ele põe nome nisso que fala dele. Os outros, porque gostam de eternizar o mortal, colocam o nome na cidade dele, coloca o nome dele numa cidade, numa escola, num prédio, numa rua, numa avenida, para tentar eternizar aquilo que é mortal. Façamos-nos um nome, e disseram, e de culto a poder, que posteriormente caracterizou a Babilônia, uma torre elevada e visível para todas as nações. Seria um símbolo de grandeza de seu poder para dominar os habitantes da terra. O segundo ponto.
façamos-nos um nome. Eu diria, irmãos, que se o seu nome não aparecesse em nada nessa terra, era melhor. Fizeram um trabalho, ou até ajudei a fazer o trabalho, e no dia não colocaram o meu nome. Vocês já ouviram isso? Ou foi só eu que ouvi? Teve-se uma festa na igreja ou em algum lugar, não agradeceram e não disseram o meu nome. Meu irmão, se um dia isso acontecer, posso lhe ajudar? Posso lhe ajudar? Se alguém esquecer o seu nome não for divulgado por algo que você fez, você deixa de receber os galardões aqui da terra, você vai receber lá em cima. Porque tudo que não foi reconhecido aqui na terra, vira pedra, vira ouro e vira prata. Isso é muito importante, viu, irmão? Se o seu nome não for divulgado, e se for esquecido aqui na terra, se esquecerem você do seu trabalho, não tem problema. Vai ser um dia aberto lá em cima. Mas se você receber o trato, se você receber tudo aqui, não vai ficar nada para lá. Esse caminho de honra, de nome, e que é o caminho de Nimrod. Façamos-nos um nome. Nós queremos ser reconhecidos em toda a terra. O nosso ego, o poder, a força. Que altar nada? Quero ver Deus destruir a terra agora. Nós vamos construir uma torre que vai tocar. Isso é uma imbecilidade, uma insanidade. Fazer uma torre, ele não tinha dimensão da distância da terra e céu. Eu acho que a melhor coisa, irmãos, é você ficar quietinho. Jesus falou a respeito desse assunto com muita propriedade. Jesus falou a respeito do que os fariseus gostavam de fazer quando eles iam dar oferta. Contratavam os trombeteiros. Ficavam lá na praça, lá ganhando um dinheirinho para tocar trombeta. E quando ele resolvia dar uma esmola, não é que ele dava esmola com muita facilidade, não. E quando ele resolvia dar uma esmola, ele disse, está pronto? Tá. A hora que o trombeteiro fazia um barulho, não olhava para ver que barulho era aquele, ele deu oferta. Eu disse, olha, esse aqui não vai receber nada lá. Já recebeu tudo por aqui. Depois ele disse, que a tua mão direita faz, não faz saber a esquerda. O vosso Pai Celestial sabe de tudo. E se não faça as grandes orações nas praças, não fica, entra no seu quarto, fecha a porta, fale com o seu pai em secreto, e ele vai te ouvir. Terceiro ponto, por que eles resolveram construir essa torre? Excluir um Deus dos seus planos, a glorificar o seu próprio nome. Esqueciam-se do nome de Deus por excelência ao Senhor. Confusão das línguas. Tópico 2. Uma cidade à prova d'água. A engenharia dos descendentes de Noé era bastante avançada. De início projetaram uma cidade cujo epicentro seria uma torre, que segundo imaginavam arranharia os céus. Aquele lugar se tornaria uma fortaleza impenetrável. Mas independente dos planos dos homens, Deus lhe frustraria os objetivos e cumpriria a sua vontade espalhando-os pela terra. Em seguida prepararam o material, tijolos bem queimados e betume. O seu objetivo era construir uma cidade à prova d'água. E se houvesse algum dilúvio, escalariam a torre e tudo estaria bem. Na verdade, não queriam cumprir o mandato cultural que o Senhor confiara ao patriarca. Repovoar e trabalhar na terra. Trabalhar a terra. Esse ponto aqui eu acho muito importante, já tratei com os irmãos.
é você resistir à palavra de Deus, é você resistir à voz de Deus, é você confrontar com Deus, é você tentar encontrar um caminho dizendo, por aqui eu vou anular a voz de Deus. A torre que Deus não viu. Aos olhos dos homens, a torre parecia alta, mas à vista de Deus nada era. Ironicamente, o Altíssimo teve de baixar a terra para vê-la. Impressionante, né, irmão? O homem pensa que ele está tão alto que Deus disse, sabe uma coisa? Eu preciso me abaixar para ver. É impressionante como, na ótica de Deus, é impressionante como Deus trabalha. O Altíssimo teve de baixar a terra para vê-la. Então ela era muito pequena. Ela era insignificante. Eu gostei das palavras, uma das palavras que o João Camargo disse ontem a respeito da formiga. E comparando a formiga 1.200.000 vezes menor que um homem. E a formiguinha roubando seu doce. Irmãos, a nossa posição diante de Deus, Deus levou Jeremias a uma conversa assim mais reservada, e Deus disse, olha, Jeremias, você é o barro, e eu sou o oleiro. Assim é a casa de Israel nas minhas mãos. Eu posso fazer o que eu quiser. Se o barro quebrar, se o vaso quebrar, eu faço de novo. Logo, está tudo nas minhas mãos. O barro não tem poder de dizer nada. O barro não tem poder para dizer alguma coisa. Há muitas pessoas que pegam aquela passagem de Ezequias, que se virou contra a parede e disse, Senhor, eu fui tão piedoso, que colocou Deus na parede. Não, irmãos, ele não colocou Deus na parede. Ele fez uma oração. Tem que analisar todo o contexto. Não, Ezequias colocou Deus na parede e Deus cedeu. Deus teve que voltar atrás. Não, Deus de Ezequias humildemente. Ele só colocou as condições de vida que ele viveu até aquele momento. Ele queria viver um pouco mais. Ele apelou pela vida. Mas não que ele se passasse desta vida, ele estaria morto. Não, o homem que está nas mãos de Deus nunca morre. Deus só concedeu a ele mais 15 anos de vida. Ele colocou Deus na parede. E depois nós podemos entender que se ele tivesse partido no dia que Deus realmente entendeu que deveria ir, teria sido melhor. Porque depois dali teve um filho chamado Manassés, que foi o pior rei de Israel. Que mais governou e que mais fez mal. E dias depois, ele abriu a casa de Deus e mostrou todo o tesouro para os inimigos. E que os inimigos ficaram sabendo tudo que tinha na casa do Senhor, vieram e saquearam. Então a hora de Deus é a hora melhor. Vamos. Quando ninguém mais se entende. Por isso mesmo o Senhor decreta, ei, descemos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Nasci ali, na planície de Sinear, o multilinguismo. Como ninguém mais se entendia, os descendentes de Noé foram apartando-se um dos outros e agrupando-se de acordo com a sua nova realidade idiomática. Os filhos de Sem formaram uma grande família linguística, da qual se originaram o aramaico, o moabita, o árabe, mais tarde,
o hebraico. O mesmo fenômeno se deu entre as linhagens de Jafé e Cã. É bem provável que Peleg tenha nascido nesse período. Apesar da confusão da linguagem humana, Deus permitiu que os idiomas conservassem evidências de um passado já bastante remoto, quando todos os seres humanos falavam uma só língua. Impressionante, né, irmãos? Como Deus é um Deus criativo e que dá uma dinâmica para uma sociedade que estava se destruindo. Deus vai dar um jeito para que as coisas pudessem caminhar de uma forma melhor. Então eu penso que nesse instante, irmãos, Deus está trabalhando de uma forma para também as coisas pudessem caminhar de uma forma melhor. Deus está sempre aparando, Deus está sempre cuidando, Deus está sempre orientando, norteando. Não pense que Deus não está trabalhando. Jesus disse: eu trabalho e o meu Pai também está trabalhando. Há uma dinâmica no céu, no que tange as nações, os reinos, os governos, para que a realidade dos propósitos de Deus se prevaleça na face da terra. O episódio da Torre de Babel criou diversas fronteiras entre os descendentes de Noé, linguísticas, cultural e geográfica. Linguísticas, de barreiras idiomáticas, surgiu a nação de nacionalidade responsável pela criação dos países e reinos. Só os impérios, geralmente antagônicos a Deus, buscam unificar o que Deus separou em Sinear. Daniel 3, verso 7. A multiplicidade linguística dos povos oprimidos, porém, torna-se inviável tal unificação, ainda que possa ser considerada duradoura, como foi no Império Romano. Já imaginou se toda a humanidade falasse o russo ou o alemão? Homens como Stalin e Hitler teriam certamente dominado toda a terra. Aquilo que Deus fez ali, entre o rio Tigre e Eufrates, a grande mudança cultural, teve efeitos de formas milenares. Até hoje, esse efeito está aí, trazendo algo benéfico, mas também, por outro lado, freando a disseminação do mal. Vamos entender a internet. A internet é um instrumento poderosíssimo. A internet, ela não é um mal em si mesma. Não, senhor. A internet não é um mal em si mesma. Você pode usar a internet de uma forma benéfica, como nós estamos usando nesse momento. Quantas pessoas estão nos ouvindo a falar da palavra do Senhor? Quantas pessoas? Mas, para o outro lado, quantas pessoas estão usando a internet para a destruição, outros para saquear bancos, outros para entrar em lugares que não deveria, para mudar códigos, enfim, outros para realizar bombas, autodestruição, e assim programas que venha causar destruição para a humanidade. As pessoas usaram a internet para o bem e de repente alguém produziu um vírus para a destruição de todo um trabalho de uma empresa. Há pessoas que querem entrar dentro de uma empresa para destruir todo o sistema, todas as informações. Alguém diz, mas isso existe? Existe. Eu conheci um jovem que disse, estou colecionando vírus. Eu ponho tudo dentro de uma garrafinha. Se alguém me fizer o mal, eu disparo o vírus para ele. Então, existem as pessoas que trabalham para o bem, mas outras pessoas, nesse momento, estão se preparando para fazer o mal. Então, você dizer que a internet é algo para o mal? Não, meu irmão. É uma ciência. É uma ciência. Então, a mudança de língua
essa mudança cultural que Deus projetou, que Deus inseriu ali, foi tudo muito bem pensado. Não vai pensar que Deus desceu para confundir as línguas de forma assim, dizendo assim, preciso fazer isso agora, não sei quais serão as consequências. Deus não trabalha nessa esfera. Deus sabia tudo o que estava fazendo e que repercussão isso ia trazer para a terra, para os futuros reinos, para as futuras nações. Olha aqui essa informação de suma importância. Se Hitler falasse a língua da terra, o que seria dos homens? É que ele usou o Hitler, mas se nós formos olhar, irmãos, aquele líder grego que governou 10 anos. Nossa, me faltou o nome dele agora. Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande. E em 10 anos ele conquistou mais do que os outros conquistaram em 20, 30 anos. Mas imaginou um homem desse falando a língua da terra? Que não seria? E outros que por aí passaram. Que destruição. A língua foi uma barreira, uma forma de frear essas pessoas. Faziam fronteiras. Mas, por outro lado, o idioma traz um benefício tão grande. Paulo, no capítulo 22 do livro de Atos, e versículo 2, vamos ver o que está escrito, irmãos. Atos 22 e 2. Amém. Eu posso ler o meu primeiro? Pode. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Só até aí. Paulo aqui estava fazendo a sua defesa. E no seu discurso, ele muda o idioma. Ele deixa de falar em grego e passa a falar em hebraico. E quando os líderes que estavam ali para acusá-lo, ouviram que ele falava em hebraico, ele disse, não, espera aí. Esse homem tem uma cultura, nós precisamos ouvi-lo. Porque Paulo estava falando em grego. E de repente Paulo começou a falar em hebraico. Eles guardaram o silêncio. Então isto aqui serviu para a defesa de Paulo. Então a mudança de idioma, a mudança de língua, em determinado momento, causa uma mudança. No auditório, para Paulo foi fundamental neste momento. Não. Necessidade, porque as pessoas não estavam dando crédito que ele estava falando. Disse, se eu fizer isto, eles vão dar crédito. Às vezes até babá ajuda, irmão. Às vezes a babá ajuda. Davi, quando foi levado diante do rei filisteu, ele fez o quê? Começou a dar um de louco e babava. E Paulo diz, fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Nós temos que nos posicionarmos diante do momento em que o Espírito Santo lhe dirige. E usar os momentos, as ferramentas, no momento certo. Paulo não fez isso para se aparecer. Foi um momento oportuno para a sua defesa. Usou o quê? Aquilo que Deus fez lá atrás. Uma mudança de idioma. Eu destruirei a sabedoria de todos que se proclamam sábios, e confundirei todos aqueles que pensam que sabem muito. O melhor, irmãos, é você ter a humildade para você se conduzir no meio das pessoas e ter a direção do Espírito Santo
para o momento certo. Vamos, irmãos, para a nossa conclusão. O episódio de Babel não impediu a proclamação do Evangelho, pois no Pentecoste todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que lhe falassem. A palavra de Deus atualmente encontra-se em quase todas as línguas. O que parecia maldição fez-se bênção para todos os povos. Amém? É muito interessante você entender. E será que existe um livro que tem mais tradução em línguas do que a Bíblia? Será que existe um livro que foi traduzido para tantos os idiomas como a Bíblia? Isto mostra a sua supremacia. Isto mostra que realmente é a palavra de Deus. Isto mostra a sua grandeza. Isto mostra que é a boca de Deus falando para a humanidade. Eu estava ali em São Paulo, vi uma mulher lendo um livro. Eu disse, esse livro, ela era uma chinesa. Eu me aproximei dela e falei, ela está lendo a Bíblia. E quando me aproximei dela, pastor, ela estava assim, muito bem vestida. Me chamou a atenção pela sua veste. E eu vi o tamanho do livro. Eu falei, só pode ser a Bíblia. E ela estava numa sala, e eu me posicionei na porta, e olhei para ela. Ela me olhou e disse, a senhora está lendo a Bíblia? Ela disse, sim. Eu disse, posso entrar? Ele disse, pode. Aí eu olhei, a Bíblia era português e eu acho que devia ser o mandarim. E acho porque tem outros idiomas lá na China. Aí eu disse para ela assim, a senhora conhece Jesus? Ela disse, claro. Eu disse, e Buda? Eu disse, Buda não é Deus. Buda não é Deus. Eu conheci Jesus. Eu disse, nós vamos numa igreja aqui em cima, e eu, a minha família, muito grande, todos nós cremos em Jesus. Eu saí dali tão feliz, porque a palavra de Deus também está em mandarim, em tantos idiomas. É realmente algo que a gente sai assim, irmãos, porque a gente está acostumado a encontrar aqui o nosso grupo, nossa família, mas quando você encontra alguém que passou por uma civilização tão dura, uma resistência à palavra de Deus, quantas Bíblias foram queimadas ali, uma resistência, uma cortina de ferro, e agora você vê essa nação crescendo de uma forma assim, uma velocidade enorme. Os chineses estão abraçando a palavra de Deus. É o lugar que mais cresce no mundo, é na China. Em meio a grandes perseguições, flui o lírio no lama. Surge o lírio no meio da lama. E ele floresce como se fosse no Líbano. Por quê? Porque é a semente, é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, que Deus vos abençoe. Devemos parar, porque a hora manda parar. Mas nós poderíamos falar muito mais. As civilizações começaram em pontos diferentes. Né? Noé começou a sua civilização ali na Armênia, que hoje é a Armênia, Monte Ararat. Ali começou a nova civilização de Noé. A civilização que nós estamos tratando hoje se expandiu e começou ali, aonde nós podemos dizer que é o Iraque, a Torre de Babel. Só posicionando os irmãos o ponto aonde se levantou essa torre. São pontos diferentes, momentos diferentes, mas posições humanas diferentes. Que nós possamos nos posicionar hoje aqui, de uma forma assim, voltada para Deus. E que possamos nos anular e dizer, Senhor, que eu me desapareça, mas que a Tua vontade apareça na minha vida.
e que eu possa estar no centro da tua vontade, e que os teus planos e os teus desígnios possam cumprir em nossa vida. Amém? Que essas civilizações, que tudo isso que aconteceu com esses homens, que fique para nós como aprendizado. Não é por aí o caminho. Não é por aí o caminho. E nós vamos, nas próximas lições, entender. Vamos sair de Cã e vamos pegar a civilização de Sem. É que deu resultado.